Fala pessoal, Vitório Sante aqui na área, CEO da Academia Rafael Toro. Hoje a gente preparou um material super especial do módulo 1 do CFP, Planejamento Financeiro e Ética. A gente sabe que ele é um módulo super extenso, o maior módulo da prova, tem 54 questões, então a gente separou aqui um material exclusivo para você. Se você souber fazer essas questões, você vai ser aprovado no seu exame. Então, vou deixar aqui com o Toro agora para resolver para vocês, mas antes disso, te inscreve aqui no nosso canal, deixa o like no vídeo, comenta aqui se fez sentido para você essas questões, e aí vai nos ajudar também a construir um material cada vez melhor. Toro, vai lá, toca a ficha aí. As habilidades profissionais descritas no perfil de competência do planejador financeiro do Financial Planning Standard Board, o quê? Então estamos dizendo o que são essas habilidades profissionais, né? Porque é o seguinte, ó, nós temos as competências, e essas competências, elas são divididas em três carinhas, em três, exatamente, né? A primeira delas, o profissional tem que ter o quê? Conhecimento. A segunda delas, o profissional tem que executar o seu conhecimento, né? Porque o conhecimento guardado para si no mínimo é egoísmo, né? No mínimo, né? Então tem que botar, vamos executar esse cara. Então, isso aqui é capacidade. Coletar, analisar e sintetizar. Isso aqui tudo é capacidade. E o último é o que a gente vai chamar de quê? De habilidades profissionais. E essas habilidades profissionais é que ela é dividida em 4 caras. 4? Exatamente. Esse cara aqui é dividido em quê? Em responsabilidade profissional, em prática, em comunicação e cognição. Então, vou botar comu e cog. Então, esses caras aqui. Ser um cara ético, ser um cara responsável, o cara chegar no horário, tudo mais. Pensar no cliente, responsabilidade profissional. Prática, tá sempre atuando, seguindo as leis, se atualizando. Comunicação, convencer o cliente, escutar o cliente, persuadir o cliente, né? Tudo isso é comunicação. E cognição, ter raciocínio lógico quando vai estar fazendo alguma coisa. Então tem que ter ali, tem que ter essa cognição aqui, tem que ter o raciocínio, né? Principalmente formado para a parte muito para matemática, para, né, toda para essa parte da lógica, isso aqui é a cognição, né? Então, maravilha. Então, agora que eu entendi o que está acontecendo aqui, a planejar disse, e a planejar sendo embora. Tenha conhecimento, bote em prática, mas tem habilidades humanas também, né? Como dessa forma. Então, letra A. Foram classificadas em 3 áreas. Não. A habilidade profissional não foi em 3. A habilidade profissional foi em 4. É o vermelho, 4. Então tá errado, né? Ó, não é em 3, em 4. Competência e capacidade de comunicação. Não. As competências foram divididas em 3. Em 3. Que é conhecimento, capacidade e habilidade profissional. Né? Isso aqui me mexeu em tudo, né? Tá tudo errado, né? Então, ó, pum, beleza. Ó. Então, só vou riscar aqui ó, no que não faz parte das habilidades profissionais. A comunicação faz parte, tá? Então, isso aqui tá equivocado. Identificam as habilidades que o profissional do planejamento financeiro deve ter para aconselhar os clientes em trabalho de planejamento financeiro. É verdade isso aqui, são as habilidades que ele tem que ter. E quais são as habilidades? Responsabilidade, prática, comunicação e cognição. Isso aqui tá tudo certo, tá? Então, beleza, tá? Por que o resto é equivocado? C. Descrevem as diversas tarefas que os profissionais de planejamento financeiro devem ser capazes. Não, capazes não. Capazes é o quê? Capazes é capacidade. Capazes é isso aqui. De realizar no decorrer de trabalhos de planejamento financeiro para clientes, qualquer que seja o tipo. Isso aqui é capacidade, né? Coletar, analisar e sintetizar. E D, descreve as diversas tarefas que, exclusivamente, o profissional CFP deve ser capaz de realizar no decorrer de trabalhos de planejamento financeiro para clientes. Ó, primeiro ponto que não é exclusivamente o profissional CFP, é todo profissional e associado. Eles falam sobre isso, né? E não que ele seja capaz de executar, né? Porque capaz é de capacidade, né? Então, aqui a resposta correta para nós, nossa letra B, B de Brasil. Para que um profissional CFP atue com conduta profissional exemplar, seguindo assim o princípio ético do profissionalismo, a gente tem que falar o quê, né? Fazer o quê? Olha só, ao total, a planejar, ela fala que nós temos 8 princípios éticos, né? O primeiro deles, né? O cliente para o lugar, sempre pensar no cliente. Beleza, maravilha. O segundo, a integridade, ou seja, uma pessoa honesta, íntegra, transparente, né? Não tentar passar a perna no cliente falando, mentindo o serviço que você sabe fazer, né? Talvez você não saiba fazer alguma coisa, você fica falando, eu sei fazer tudo, né? Então isso é integridade, né? O terceiro é o da objetividade. O que é isso? É quando a gente for prestar algum serviço, a gente atuar de uma forma pragmática, isenta, transparente, sempre baseado em princípios
técnico sempre, tá? O quarto é o da que a gente chama da imparcialidade. O que é imparcialidade? É o seguinte, ó. A gente, quando tiver algum conflito de interesse, a gente saber administrar esse cara. É verdade? É isso? E o quinto princípio é o que nos pediram. O princípio do profissionalismo, né? E o que é esse do profissionalismo? É o seguinte, ó. A gente tem que resguardar, cuidar muito, né? A associação, o selo CFP. Por quê? Se você não for uma pessoa profissional, todo mundo que olhar o teu selinho aí do lado acha que todo mundo que tá na associação também é assim. Então tem que cuidar muito dos posicionamentos públicos, aquilo que você vai escrever no Twitter, no Instagram, né? Com o que você for fazer, que possa estar vinculado o teu selo e a associação planejar. Então tem que cuidar muito disso, cuidar dos nossos colegas, das instituições, das associações, né? Tudo. Cuidar de todo mundo, cooperar sempre, né? Que é isso que não pediu, né? E o sexto princípio, competência, executar o que a gente sabe fazer. Se a gente não souber, a gente passa para alguém. Sétimo, confidencialidade, não contar nada do que eu e o cliente falou, né? Não contar para ninguém numa roda de bar. Não, o cara tem muito dinheiro, nada, não pode falar nada disso. E o oito, diligência, cuidar do nosso cliente como se fosse o nosso filho, com muito zelo, cuidado. Se a gente terceirizar, que pode acontecer, fiscalizar, né? Dar aquela olhadinha, ver se o pessoal que está cuidando não está batendo na criança, né? Não está fazendo coisa errada. Isso é diligência, cuidar, tratar com os zelo. Ah, entendi. Então assim que funcionam os 8 princípios, né? E ele pediu esse do profissionalismo. Como é que a gente deve agir? Ter um espírito de cooperação e que seus posicionamentos públicos sejam feitos com moderação. Verdade, né? Ser uma pessoa profissional, não chegar bêbado, né? Todo dia no trabalho, meu Deus, cara, ih, lá, olha só, chegou o cara lá com o CFP lá que tá sempre chega bêbado. Se ele é assim, todos são. Entendeu? Então é cuidar muito todo o posicionamento, tudo que pode ficar vinculado o selo com uma imagem, né, dessa forma, né, muito ruim, né? Então tem que cuidar isso, né? Então isso aqui tá certo. B, ter um compromisso constante com a educação continuada. Ou seja, esse cara aqui, você tem que estar constantemente aprendendo. Você vai aprender ou executar sua competência com esse cara aqui, com a educação continuada, você vai estar sempre aprendendo. Então esse cara aqui fala competência. Por quê? Porque eu só vou poder executar coisas se eu estiver sempre aprendendo com constante educação continuada. Porque imagina que você está 10 anos fora do mercado. Você não sabe que existiu, que foi criado diversos produtos. Você não sabe. Então, se você não souber, como é que você vai executar isso? Então você tem que ter esse compromisso com a educação. Legal, então tá aqui cortado. C. Atender aos seus compromissos profissionais com zelo, dedicação e rigor. O que é isso? Cuidar do filho. O que é isso? Não é competência. Isso aqui é diligência. Diligência, né? Ser uma pessoa diligente, né? Diligerente, né? Ser um gerente, né? Então, beleza. Zelo aqui, ó. Zelo. Ó, tudo mais, né? E D, atuar de forma pragmática, isenta, transparente, respaldada em princípios técnicos. Isso é objetividade, né? É o que a gente vai estar sendo muito objetivo com o nosso cliente. Objetividade, né? Lembrar muito do API, né? Do API, que a gente só vai executar aquilo que pode ser feito ali, que o cliente está precisando, de forma pragmática, isenta, transparente e tudo mais, né? Então, esse cara aqui é o da tal objetividade. Então, de fato, a resposta para nós é a nossa letra A de aprovado. Xisto está sendo processado por crime de lavagem de dinheiro, pois ocultou valores em espécie recebidos ilicitamente de empresa pública federal. No curso do processo, Xisto, assistido por seu advogado, resolve colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes ou a localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. Na hipótese em questão dos termos preconizados pela legislação específica sobre o tema Lei 9.603/98, no caso de condenação, o que vai acontecer com o Xisto? Né? O que vai acontecer com ele? Né? Ele falou, olha só, sou o Xisto, também conhecido como X9, né? Por quê? Porque eu vou dedurar todo mundo que está aqui no bolo, né? Então, beleza. O que acontece? Pode? Pode, né? Aí, né? A gente vai assim, olha só, ele vai poder falar e tudo mais, né? Por quê? Porque ele vai entrar em um acordo e tudo mais. Pode, tá tudo bem. E aí ele vai conseguir, né? Até reduzir a sua pena aí, né? Por ele falar tudo que ele sabe sobre todo esse procedimento. Porque ele colaborou, né? Ele está colaborando com as autoridades e tudo mais, né? Então, letra A. A pena de X poderá ser reduzida em até 1/6. 1/6 não. Lavagem de dinheiro
que é essa lei aqui, ó, isso aqui é a lei da PLD-FT, para prevenção e lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, ele pode reduzir até 1/3, não 1/6, né? E ser cumprido em regime aberto ou semiaberto, sendo vedado ao registrar deixar de aplicá-la, né? Então aqui já estava o erro ali, 1/6 aqui, pronto, já era. B. A pena de X para ser reduzida em até 1/3 e ser cumprida em regime semiaberto. Vedado o regime aberto. Errado. Pode ser regime aberto sim, né? O cara fez o negócio, vai ficar em casa ali, não precisa ir dormir, vai, dorme na cadeia e volta, né? Então pode ser aberto também, né? Facultando seu juiz substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direitos, né? Tá aqui, tá equivocado isso aqui, né? Então vedado, tá? O regime aberto, ele pode sim. C. Não será possível a redução da pena privativa de liberdade, mas o magistrado poderá determinar o seu cumprimento em regime aberto ou semiaberto e a substituição por pena restritiva de direitos a qualquer momento. Isso, meu Deus do céu. O que tá falando aqui? Meu Deus, será que vai poder reduzir a pena? Não será possível redução da pena privativa de liberdade? Tá dizendo que ele não pode ter regime, né? Tá falando isso aí. Ó, será que vai dar ou não dá? Deixa eu ler a próxima. A pena de X para ser reduzida de 1 a 2/3. Ó, de 1 a 2/3, né? E ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direitos. Então, ó, o que está falando aqui entre a diferença? Não será possível a redução da pena privativa de liberdade. Será que pode reduzir? Pode ou não pode? Mas o registrado poderá determinar o seu cumprimento em regime aberto ou semiaberto e a substituição por pena restritiva dos direitos. Então aqui está dizendo que não será possível a redução de pena. E aqui diz que a pena de xisto poderá ser reduzida de 1 de 2/3 e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando ao juiz de deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo por pena de restritiva de direitos. Que é aqui essa diferença. Então aqui diz que pode ser reduzida e a outra diz que não pode ser reduzida. Então a resposta correta para nós é a nossa letra D de Dinamarca. Um investidor possui 5 milhões de reais dividido entre 3 bancos. O que é isso? Um sonho, né? Essa grana, né? Banco X, 500 conto. Y, 1,5 milhão. Banco Z, 3 milhões. Somou, deu 5 milhões. Legal. Caso o cliente queira aplicar um investimento para investidor qualificados, né? Investidores qualificados, via o Banco X, podemos afirmar que... Como é que a gente funciona esse tal de investidor qualificado, né? É o seguinte, existem algumas regras para ser um investidor diferente, ter um investidor com mais qualificação e liberdade para investir em alguns ativos, tá? Então, qual é o primeiro caso? O primeiro é ele ter 1 milhão de reais em valores mobiliários, imóveis não contabiliza, e ele precisa atestar. Se ele não atestar, não pode, tá? Não pode. Segunda maneira que se tem é você ser aprovado numa certificação. Aprovado na certificação é uma certificação. Ó, certificação. Pode ser CPA 20, CEA, CFP, né? Você está aprovado na certificação, você é um investidor qualificado. Legal. Depois nós temos a função dos clubes de investimentos, os clubes que são administrados, geridos, né? Administrados, né? ADM, por um investidor qualificado. E o último item é o que? Eu vou fazer de vermelho, que é o último item. Vou fazer de verde aqui, mas escrever de vermelho são os investidores profissionais. Legal. Todos estão muito claros. Agora, o que é um investidor profissional? Um investidor profissional, naquele primeiro caso de 1 milhão, em vez de ser 1 milhão, ele tem que ter 10 milhões de reais. Se tiver 10 milhões e atestar, é investidor profissional. No segundo caso, em vez de ser aprovado em certificação, ele tem que ser o quê? Registrado. Qual é a diferença de aprovado e registrado? Registrado, você passou numa certificação, foi lá na CVM, se registrou e paga uma taxa todos os anos. Algumas taxas são trimestrais. Então essa é a diferença. Tá, legal. Né? Então você pode registrar como gestor, como consultor, tudo mais. A outra, se você, em vez de clubes administrar um investidor profissional, o clube tem que ser administrado por um investidor profissional, uma instituição financeira, ou seja, por um gestor, né? Um gestor. Então tem que ter um gestor. Então, em vez de aqui tem que ser por um gestor. Então, tá vendo que é tudo igual, mas modificando aqui? Sim, mas tem uns outros caras dentro do investidor profissional. Quais são? Tem dois aqui interessantes, né? As instituições financeiras, como seguradoras e tudo mais, né? Ou, né? A gente pode ser um investidor não residente.
não residente. Esses são os diferentezinhos. Se é um investidor não residente, é aquela pessoa que mora fora do país. Beleza? Então tá bom. Agora a pergunta que fez a questão. Agora que eu já entendi toda essa estrutura, todinha ela. Ele pode aplicar no banco X? Pode. Claro que pode. Mas ele só tem 500 mil no X. Mas eu não falei que ele tem que ter 1 milhão na instituição. Ele tem que ter 1 milhão como patrimônio em valores imobiliários. E ele tem quanto de patrimônio? Ele não tem 1 milhão. Ele tem, 5 milhões. Então, como ele tem 5 milhões espalhados, ele tem 5 milhões. E ele atestar, porque precisa atestar, ele vai ser um investidor qualificado e fazer as aplicações com o investidor qualificado. Maravilha, agora entendi. Então, olha, letra A, não poderá realizar por não ter mais de 1 milhão investido na instituição CIS. Errado, né? Não é na instituição. Né? Não é na instituição. Ele tem que ter mais de 1 milhão de patrimônio em valores imobiliários. Ele tem. B, ele poderá realizar a aplicação desde que transfira pelo menos 500 mil ao Banco X e assine o termo de declaração de condição de investimento. Não, não tem que transferir. Pelo menos, não tem que transferir nada. Nada, tá? E nem fala isso pro teu cliente. Não, se transferir, aí sim tu pode. Não, tá errado, tá? C, ele poderá realizar a aplicação mediante a assinatura do termo de declaração de condição de investidor qualificado. Verdade, se ele não assinar, ele não pode. Né? Não pode, tem que assinar, que é o termo. E D, ele poderá realizar a aplicação, pois possui patrimônio maior que 1 milhão. Não é por causa disso que ele tem, né? Ele tem que ter o patrimônio maior de 1 milhão de reais e atestar. Então, não é porque pois possui. Isso aqui está equivocado. Então, resposta para nós, nossa letra C, C de coração. Considere as seguintes informações sobre a economia brasileira. Período Ibovespa IPCA, né? Desta forma, podemos afirmar que o retorno real de um investidor que aplicou no Ibovespa por todo o período foi de quanto? O que é o retorno real, né? O retorno real, a gente vai pegar o retorno nominal dele, nominal, e aí a gente vai fazer o quê? Esse nominal ficou muito feio, né? Ficou mais feio do que eu, né? E eu sou feio, né? Nominal menos inflação. Inflação. É assim que a gente faz? Claro que esse menos aqui a gente vai fazer como uma divisão, tá? A gente vai fazer uma divisão. A fórmula é a taxa nominal dividida pela inflação. Mas qual que é a ideia? Aqui na parte real, né, que a gente vai tentar calcular esse cara aqui, é para saber o quanto a mais você ganhou em objetos. Por quê? Porque é o seguinte, você tem 100 reais e uma maçã custa 1 real. Você vai ter que comprar 100 maçãs. Beleza? Beleza. Então eu tenho lá 100 reais aqui, nossa hipótese aqui, 100 reais. A maçã custa 1 real. A maçã custa 1 real. E aí você sabe, nossa, eu comprava quantos objetos? Eu comprava 100 objetos. Aí você disse, meu Deus, eu ganhei 100% do meu dinheiro. Dobrei, 100%. Agora eu tenho 200 reais. Aí você diz, vou comprar 200 maçãs. Quando você olha o preço da maçã, a maçã também subiu 100%. A maçã agora está 2 reais. Você realmente não ganhou nada, porque você continua comprando 100 maçãs. Então, o ganho real, ele seria o seguinte, se a maçã tivesse, em vez de 2 reais, tivesse R$1,20, você dividiria os 200 reais por R$1,20 e você ia ver quantas maçãs a mais comparado com esses 100. E isso é o ganho real, a quantidade de objetos que você ganhou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver o quanto foi o retorno do Ibovespa, quanto foi a inflação do período e vai ver quanto é a diferença, que esse é o ganho real. Aqui nós estamos falando do dinheiro, o ganho nominal. Aqui a gente está falando do aumento dos preços e inflação. E esta diferença de objetos que a gente teria inicialmente para o final é o que a gente vai chamar de ganho real. Essa é a nossa ideia aqui. Legal. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é calcular quanto que ganhou o Ibovespa. Então vou apagar aqui todo esse carinha aqui. A gente vai calcular o Ibovespa. E depois a gente vai fazer esse desconto. Só que em vez de a gente fazer esse desconto por menos, a gente vai fazer esse desconto através de uma fórmula de Toro, né? Que vai ser mais fácil de calcular do que a fórmula de Fischer, que é uma divisão. 1 mais nominal dividido por 1 mais inflação, divide menos 1 vezes 100. E aí, em vez de fazer tudo esse cálculo aí, da fórmula de Fischer, nós vamos usar uma fórmula que eu montei na HP para vocês. Mas para isso eu vou precisar da HP aqui, né? Então, vem cá me salvar aqui a HP maravilhosa, né? Então esse é o carinha aqui, né? Então vamos limpar aqui nossa HPzinha aqui, né? E vai botar esse cara aqui tudo mais, bonitinho. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Como é que a gente vai calcular o retorno do Ibovespa? Pense que eu tenho 100 reais, como eu tinha inicialmente. 100 reais? Exatamente. Então, eu vou botar o 100, Enter.
e eu vou somar todos esses carinhas aqui. Todos os carinhas, exatamente. 8,5% mais, 2% mais, 11% menos, 10% mais. Eu vou somando um por um, ó. E no final, eu vou fazer 100 menos. Se eu quisesse descobrir exatamente esse cara aqui, quanto eu tenho, tá? Quanto eu tenho. Mas eu vou fazer de uma maneira mais fácil. Eu tenho R$ 100 inicialmente e um objeto também custa, neste exato momento, R$ 100, tá? Aqui um objeto também custa R$ 100 aqui, inicialmente aqui, tá? Então eu tenho R$ 100. Então eu primeiro vou somar o do Ibovespa. 8% e meio e tudo mais. Ó, vou botar aqui, ó. Ó, eu tinha R$ 100. R$ 100. Enter. Subiu 8% e meio meu dinheiro. 8% e meio mais. Agora subiu 2%. 2% mais. Ó, tem uma 11% de prejuízo. 11% menos. Estou com R$ 98,50. E agora subiu 10%. 10% mais. Então, quanto que eu tive de dinheiro no final aqui, depois de tudo isso aqui, ó, eu fiz todas essas operações, eu tenho agora R$ 108,35. É assim que eu tenho, não é isso? Eu comecei com R$ 100, fui para 108,50, subi mais 2%, perdi 11% e sobrou mais 10%. Então, eu só fui botando essa porcentagem em relação ao 100, né? E eu fui adicionando mais, sem esquecer de colocar a porcentagem. Eu tenho que colocar a porcentagem. E agora, se um objeto custava R$ 100, quantos objetos eu comprava? Só fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer essa divisão. Eu comprava um objeto. Tinha R$ 100 e R$ 100 eu custava o objeto. Dividi, dava um objeto. E agora, quanto está custando esse objeto? Vamos ver quanto custa esse objeto. Vamos lá. Então eu tenho R$ 100, esse objeto custa R$ 100, e aí subiu 4%. Valorizou 4% mais. Está custando 104, tá ali na HP. Valorizou 5%. 5% mais. Agora está custando 109,20. Aí teve uma deflação. Descontou 8%. 8% menos. Está custando R$ 100,46. E aí deu mais uma deflação, deu um desconto. 7% menos. Quanto custa esse objeto agora? Esse objeto está custando, neste exato momento, ó, R$ 93,43. E aí eu vou fazer a mesma pergunta. Se eu tenho R$ 108,35 e o objeto custa R$ 93,43, quantos objetos eu compro? Basta fazer essa divisão. Vou pegar o primeiro carinha aqui. Vou pegar o primeiro carinha. 108,35. 108,35. Enter. 93,43. Divide. Quando eu dividir, eu tenho, ó. Vou botar aqui, ó. Ó. F6, ó. Eu tenho um objeto, vírgula 15, ó. 15,9692. Nossa, Toro. Ficou confuso essa quantidade de objetos que eu tenho. Ficou confuso? Então, sabe o que ficava mais fácil? Era quando a gente brincou com maçã. Como que a gente brincou com maçã? A gente falou bem assim. Ao invés da maçã custar R$ 100, eu disse que a maçã custou R$ 1. Olha só, R$ 1. Em vez de eu comprar um objeto, eu disse que eu comprei 100 objetos. Não foi isso? Exatamente. E olha só que interessante quando eu faço isso aqui com R$ 1, como fica mais divertido e mais bonito. Quer ver? Olha só, vou apagar esse cara aqui, ó, e vou fazer exatamente o que você vai perceber agora, que vai vir direto a resposta. Eu tenho R$ 1, 4% mais 5% mais 8% menos e 7% menos. Eu tenho o objeto custando agora 93 centavos. 93 centavos, 43,15. Quando você dividir o 108, ó, pegar os R$ 108 com 35 centavos e dividir pelo objeto, 0,934315, dividiu, deu quanto? 115 objetos. 115 objetos, vírgula 90 e ó, F2, ó, 97. Você fica muito visual que você ganhou quantos objetos? Exatamente este cara aqui, ó. 15,97. 15,97.
Por quê? Porque essa aqui é a porcentagem. Ganhou 15,97%. Então, quando a gente estiver trabalhando com juro real, quando a gente estiver trabalhando com nominal, inflação, faça que você tem R$ 100 e faça que você tem R$ 1. Aí você encontra esses 15,97 aqui que você desejava. Porque eu tive várias inflações no meio do caminho e vários retornos. Então, assim é muito mais fácil. Você inicia com dinheiro, com R$ 100 sempre, fica mais fácil. Você tem R$ 100 e um objeto custa R$ 1. Você tem 100 objetos. Você basta fazer o quanto você vai ter de dinheiro no final e quanto vale esse objeto. Quando você dividir novamente, você vai ter esses 15,97 bonitinho aqui e tudo mais. Tem outra maneira para fazer? Tem outra maneira sim, mas aqui a gente já sabe, 15,97, 15,96, aqui vai ser o arredondamento, né? 15,96, tá? Qual que é a outra maneira? A gente já percebeu aqui, ó, que aqui eu tenho 93, né? Ó, pegar aqui a nossa canetinha aqui, marca texto, né, vermelhinho, 93, alguma coisa, né? Então tinha aqui um outro carinha aqui, né? Vamos pegar aqui, vamos pegar. Então eu tinha aqui, ó, R$ 100, 4% mais, 5% mais, 8% menos, 7% menos. Essa é a maneira sempre mais fácil, fazer os dois. O primeiro um, depois o outro. Como é uma divisão, vai fazer. Então, o que a gente brinca muito também, né? Nossa, quando eu esqueço a ordem. Ah, você esquece a ordem? Então, você tem que se lembrar, sim, que o retorno real é a nominal menos a inflação. A inflação. O nosso N é o nosso primeiro número. Então, você pode botar ele como 108,35 e o segundo número, ó, ele vai vir 93,43. Se você não quiser dividir e fazer aquela comparação, você pode dizer que esse número é o first, é o teu FV é o first, e esse outro número é o teu PV, só que aqui tem um menos, então é CHSPV. Olha só que não dá para fazer esse cálculo dessa maneira também, ó. 108,35 é o FV, aí eu tenho 93,43 CHSPV, que é o irmãozinho, um cálculo, um N, e eu clico em I, também dá os 15,97, os 15 aqui que está a nossa letra C, né? Então a resposta correta para nós é a nossa letra C, C de coração. Opa, parou. Vamos dar uma descansada, vamos pegar aquela aguinha, pegar aquele café. Hora do intervalo aqui agora. Então, enquanto o touro descansa as cordas vocais aí para as próximas questões, eu quero que tu deixe o like aqui no vídeo, te inscreva no nosso canal, comente aqui também caso tenha ficado alguma dúvida de vocês. Se você fez a prova, eu quero que tu escreva aqui se caíram questões parecidas com essa que você está vendo aqui com a gente, beleza? Antes de voltar, não esquece de ajudar a gente bastante aqui, comentando, trazendo bastante conteúdo aqui para quem está vendo esse vídeo, beleza? Toro, vai lá que a galera já está preparada para a próxima parte da aula. O investidor obteve um empréstimo à taxa de juros de 2% ao mês e ainda restam 3 parcelas mensais iguais e consecutivas para sua liquidação. O valor de cada parcela é de R$ 520.200 e a primeira das 3 parcelas vencerá daqui a 30 dias. O investidor quer alterar a forma de pagamento, mantendo a mesma taxa de juros e propõe à instituição financeira a liquidação da seguinte forma: uma parcela de 200 mil hoje e uma parcela X daqui 60 dias. O valor da parcela X que o investidor terá que desembolsar para liquidar o empréstimo é em reais enquanto. Então, olha só, vamos entender essa estrutura que está ocorrendo aqui. Ele pegou uma taxa de juros de 2% ao mês, tá? E ainda restam 3 parcelas mensais iguais, consecutivas. De quanto? 520.200. Então, vamos dizer, o bonequinho, vamos desenhar isso. O bonequinho está aqui hoje. E ele sabe que ele tem que pagar parcela 1, parcela 2 e parcela 3. Quanto que é cada parcela? Eu vou só arredondar os númerozinhos aqui para a gente poder enxergar. 520 mil. É 520 com 200. Sim, mas é só para a gente enxergar o desenho. Então eu vou tirar até o K só para a gente botar 520 aqui, tá? Vou botar 520,2. 520,2 e 520,2. É isto que está acontecendo. Só que ele falou o seguinte: eu não quero mais pagar assim. Não quero.
Sabe como é que eu quero pagar? Já que eu quero fazer o seguinte, eu quero pagar 200 mil hoje, nada daqui a um mês, e daqui a 2 meses, ó, eu não vou botar X, vou botar aqui só, eu quero pagar 0 daqui a um mês, e eu quero pagar X daqui a 2 meses. E é isso, e acabou minha dívida. Como que eu encontro esse X? A primeira coisa que a gente tem que fazer, a pergunta é, qual que seria o valor da dívida hoje? Como assim, Tora? É só somar os três, 520, 520, 520. Não! Esse 520 é porque ele deve um valor aqui que eu vou chamar de Y. Ele deve um valor aqui e esse valor está sendo corrigido a 2% ao mês. A 2% ao mês. Então ele deve algum valor, porque só existe parcela se existe dívida. E a dívida é sempre no valor presente. Então, a partir desse valor, mesmo que eu tenha pego lá atrás, eu sempre posso quitar tudo e não precisar mais pagar o futuro. Então, eu tenho que descobrir esse Y hoje. Qual que é o valor, então? O valor presente desta dívida em verde. Qual que é o PV, o Present Value dessa dívida. E para isso, eu preciso da minha HP. Ó, vem aqui, chegou aqui. Então, como eu vou calcular isso? Eu vou calcular com as 5 letrinhas. Porque as parcelas são iguais e consecutivas. Então, eu tenho aqui N, ó, vou pegar bem aqui, ó. N, I, PV, PMT e FV. Eu tenho esse cara aqui. Quantas parcelas ainda restam? Nossa, restam aqui ainda 3, ó. São 3, porque o meu N ficou muito para cima. Então, vou abaixar um pouquinho esse cara aqui, ó. Ficou muito para cima. Vamos baixar aqui, ó. O meu N, cadê? N, I, PV, PMT e FV. O meu N ao total são 3. Quanto que é o meu I? 2%. Quanto que é o PV? É quem eu quero descobrir. Qual que é a parcela? A parcela aqui, ó. Cadê a parcela aqui que eu vou descobrir? Cadê? 520 e 200. Só que eu estou pagando. Se eu estou pagando, tem que ser CHS, ó. CHS, é um número negativo. E o valor da dívida final é 0. É 0. É assim que está acontecendo. Então agora eu posso limpar minha HP, FCLX aqui, bonitinho aqui. Eu boto 3 é o meu N, 2 é a minha taxa de juros, 520 e 200 CHS e PMT, 0 FV. E eu pergunto, qual que é o valor da dívida hoje? Pum! 1.500.196 com 078. Legal. Então o valor da dívida hoje, ó. Cadê? É 1.500.000 reais, 196. Esse é o valor da dívida. Legal. Só que ele falou, eu quero dar 200 mil hoje. Então, se ele der 200 mil hoje, quanto que fica de dívida? Tira 200 mil daqui, ó. 200 mil reais, ó. 1.300.000. Então, a partir deste momento, quando ele der 200 mil, ele vai ficar devendo 1.300.196. 196. O que vai acontecer com esse dinheiro? Vai crescer 2% na parcela 1 e vai crescer mais 2% para o outro. Não é isso que vai acontecer? Cresce 2%. Ele pagou alguma coisa? Nada. Ele pagou nada. E depois cresce mais 2%. Então, se você quiser descobrir aqui, basta colocar 2% e 2%. Só isso. Só. Ó, pega essa dívida aqui, ó. Enter. 2%. Ele está devendo agora 1.326.000 no mês 1. Não pagou nada e vai crescer mais 2%. 2% mais. Ele vai ter que pagar uma parcela de 1.352.724. Porque cresceu o dinheiro 2 vezes. Toro, e se fosse 48 meses depois ele fosse pagar? Deveria pagar de uma outra maneira? Claro, dá para usar o NI, PV, PMT, FV. Dá? Dá. Usa 1.300.000 no PV, 0 PMT, 2 é o I, né? 2 é o N e clica em FV. Ele vai te dar o valor futuro. Sério? Dá para fazer a mesma coisa. Mas quando é pertinho, só adiciona a taxa 2 vezes. Tá? Mas é importante entender esse fluxo, porque o dinheiro tem valor no tempo. Que a gente descobriu o valor presente dessa dívida, do verde. Pegamos essa dívida hoje,
diminuímos 200 mil, amortizamos 200 mil, estou devendo 1.300.000. Não vou pagar mês que vem, vou pagar daqui a 2 meses. Legal. Então a tua dívida vai ser 1.352.700, né? E 24 reais, né? Então, cadê a resposta? Cadê a nossa própria letra A de aprovado? Considere as seguintes assertivas sobre o orçamento de capital, payback e taxa interna de retorno. ATIR, né? Então, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Está correto o que se afirma em. Então, o que está correto? Vamos falar todos esses carinhas aqui, né? Então, 1. Com base na regra do período de payback, o investimento é aceitável se o seu período de payback calculado for menor do que um número predeterminado de anos, né? O que nós temos de análises, né? Nós temos o tal do payback. Payback. O que é isso? É tempo. Vou calcular em tempo. O dinheiro vai voltar em tempo. Eu tenho a TIR, que é taxa, e eu tenho outro chamado de VPL, que é, vou analisar em dinheiro, o quanto a mais eu ganho comparado com uma certa taxa. Então ele falou assim, ó, payback é um investimento aceitável, sempre aceito, se o período de cálculo payback for menor que um número determinado de anos. Eu quero que o meu retorno seja em 5 anos. Calculei o payback, vem em 3. Beleza. Porque tempo, quanto mais longo, tecnicamente é ruim. Então a primeira é verdadeira. É verdadeira, né? Então, payback quanto menor, melhor. 2. Com base na regra de payback descontado, o investimento é aceitável se o seu payback descontado for menor do que o número pré-determinado de anos, né? Mesma coisa. Só que qual que é a diferença, né? Ó, o investimento é aceitável se o payback descontado for menor que o número de determinado de anos. Qual que é a diferença do payback normal e do payback descontado? É que o payback descontado, em vez de considerar o valor nominal, cheque, R$1.000, mil, que vou receber vários anos, valor nominal, eu vou fazer qual que é o valor presente. Qual que é o valor presente daquele valor? Aí eu calculo o tempo. Mas eu calculo o valor presente, não o valor nominal. Então, esse é o cara aqui, ó, investimento aceitável se o payback descontar for menor do que o número pré-determinado de anos, né? Beleza. Né? Então, tá aqui, direitinho, né? 3. Com base na regra do retorno contábil médio, um projeto é aceitável se o seu retorno contábil médio exceder um valor alvo. Se eu quero retorno, não é isso que eu tô falando? Eu quero um retorno contábil médio. Eu quero um retorno. Quer dizer que eu tenho um retorno maior. Então, o projeto, mas eu não sei que é retorno contábil médio. Então tá, mas ele está falando de retorno. E toda vez que eu falo de retorno, o que eu quero? Eu quero um maior retorno. Eu quero maior retorno. Beleza, estou em dúvida. Beleza. Mas retorno vai ser sempre retorno. Com base na regra da TIR, o investimento é aceitável se a TIR exceder ao retorno exigido. Caso contrário, deveria ser recusado. Mesma coisa, retorno. Retorno eu quero sempre o maior. Então também está falando dos dois, só que um falou sobre retorno baseado em contábil médio, o outro falou de retorno comparado ao retorno exigido. Então, de fato, mesmo falando de retorno, eu sempre vou querer o maior retorno possível, né? E 5, a TIR sobre o investimento é o retorno exigido que o resultado de um valor presente líquido igual a zero quando ela é usada como sendo a taxa de desconto. O que está falando aqui? O VPL, ele juntou os dois. O VPL é quanto eu ganho a mais. Eu quanto ganho a mais. Mas a mais é o quê? Comparado a uma taxa. Beleza. Mas, Toro, e se o VPL for zero? Quer dizer, se o VPL for zero, quer dizer que a taxa que tu comparou foi exatamente a mesma taxa do projeto. Então, quando o VPL é zero, quer dizer que a taxa que tu comparou foi a TIR do projeto. E é o que ele disse. A TIR sobre o investimento é o retorno exigido, que resulta em um valor presente líquido igual a zero. Exatamente. Porque se eu comparar aquela TIR, o VPL vai ser zero. Se eu comparei com uma outra TIR, e a taxa que eu comparei foi muito maior, meu VPL dá negativo, então eu não devo aceitar. Por exemplo, eu exijo 20%. Deu VPL zero, deu VPL negativo. Não faz, porque esse projeto dá menos de 20%. Se o VPL deu zero, quer dizer que os 20% que você exigiu, exatamente a taxa que você queria. Agora, se o VPL deu positivo, quer dizer que mesmo tenha exigido 20%, o projeto dá um retorno muito maior do que aquele que você exigiu. Então isso aqui também é verdade e passa a ser
todas as alternativas verdadeiras. Resposta correta para nós, nossa letra D de Dinamarca. Na elaboração do orçamento pessoal, o indivíduo necessita 1, 2 e 3. Contém 1, 2 e 3, a gente lê a primeira pergunta. Está correto o que se afirmar em? O que eles estão falando que está correto, né? Então, elaboração do orçamento pessoal. E o que a gente vê no orçamento pessoal? Todas as nossas entradas e saídas, né? Nossa senhora, não, aqui ó, saídas, exatamente, né? Então, o que é entrada? Todas as tuas receitas, né? E o que é saída? Todas as tuas despesas. Essa é a nossa ideia aqui, né? A gente vê que ajudar o cliente. Você está gastando demais, vamos fazer uma economia aqui, a gente ajudar nesse orçamento pessoal do cliente, né? Então, beleza, ó, você é uma fonte de renda extra. Como é que a gente vai poder fazer isso aqui? Então, a gente ajuda o cliente a estruturar todas as suas entradas e identificar também todas as suas saídas e ver aquilo que é prioritário. Esta é a ideia do orçamento pessoal. Então, considerar a situação financeira atual e as projeções futuras de geração de caixa e despesa. Verdade, a gente olha a situação financeira do cliente, né? A gente também olha as suas devidas dívidas, como é que ele tá e tudo mais, né? Qual é a sua composição dos seus ativos, a composição como um todo. Deixa eu olhar também tudo isso aqui, né? Pra gente poder projetar e tudo mais. Mas a gente vê isso aqui, entradas e saídas, isso aqui é a parte fundamental pra gente poder ver. E a gente acaba olhando também o balanço patrimonial do cliente. E esse balanço patrimonial é pra gente ver os ativos do cliente e os seus devidos passivos, as dívidas que ele tem. E aí com isso conseguir de repente ajudar ele a falar se ele precisa ali fazer alguma renegociação e tudo mais. Então aqui é uma parte que a gente chama de parte estática, né? Que é o que já aconteceu, e aqui é uma parte mais móvel ali, o que vai acontecer. Então isso aqui tudo é verdade. 2, determinar o esforço necessário para acumular recursos frente às necessidades atuais e futuras. Verdade, né? Que é aquilo, olha só, qual vai ser teu esforço? Você não está gastando demais, você não está indo 37 vezes no sushi no mês, que tal você fazer e uma vez só, né? Então é um esforço que você vai fazer para poder fazer com que tenha menos despesas, menos saídas, e com isso você consiga acumular mais. Então isso aqui é verdade. E 3, avaliar quais os produtos financeiros mais adequados para constituir sua reserva de emergência. Isso aqui é falso. Meu Deus, Toro, eu achei que eu precisava ver. Não, isso aqui já entra na parte de avaliação de produto. Avaliar produto não faz parte de orçamento pessoal. A avaliação de produto faz uma coisa chamada de planejamento financeiro. Aí entra várias outras situações. O planejamento financeiro, né? A gente fala de coleta e identificação de necessidades, a análise de tudo que ele tem de todos os produtos, montar um plano financeiro para ele executar. Isso é um planejamento financeiro total, né? O orçamento pessoal é a entrada e saída do cliente e ver o balanço dele. Tem muita dívida ou o que ele comprou. E não ficar olhando na parte micro quais são os produtos que ele tem e tudo mais. Então, cuidado com isso aqui, não faz parte do orçamento pessoal do cliente. Então, essa 3 ela é falsa, e sabendo que a 3 ela é falsa, automaticamente a gente saberia que a 1 e a 2 são verdadeiras. Resposta correta para nós, nossa letra A de aprovado. Informações abaixo. Balanço patrimonial e fluxo mensal. O índice de cobertura de despesas mensais deste cliente é de quanto? O que é o índice? Índice normalmente é um número, um percentual, índice, tá? De cobertura de despesas mensais. Ou seja, quanto eu consigo cobrir as despesas mensais. Como assim, Toro? É o seguinte, ó. As despesas mensais estão nos mostrando aqui no fluxo mensal do cliente. Tá vendo aqui, ó? Mensal. Aqui, ó. Tá aqui o fluxo dele, ó. Fluxo. Agora, salário é despesa? Não é despesa. Então, vamos tirar o salário dele aqui, ó. Condomínio é despesa? Tem que pagar condomínio. Legal. Plano de saúde é despesa? 2.200. Educação é despesa? 8.000. Plano de PGBL é despesa? Não é. Como assim, Toro? Não é despesa? Não é. Porque o plano PGBL, ele aumenta ativo. Então, quando a gente estava utilizando esses tipos de indicadores, quanto que vai sobrar de poupança para aumentar o meu ativo, despesas mensais e tudo mais, eu não levo em consideração as aplicações que vão aumentar ativo. PGBL aumenta ativo. Mas, Toro, ele é despesa no imposto de renda. Mas para a Receita Federal, aqui é um conceito de orçamento familiar. Então isso aqui não leva em consideração. Lazer entra. Então eu estou falando que as despesas de fato dele, quais são? Vou trazer aqui a HPzinha aqui para a gente poder fazer as somas, tá? Ó, vamos ver aqui, ó. 2.800, ó, vem que apareceu aqui 2.800 e 2.200.
Dá quanto? 5 mil. Anota esse número e faz assim, ó. 5 mil. Depois pega um outro número. Qual? Tira da HP esse número aqui, ó, tá? Por quê? Porque o que eu gosto de fazer e oriento sempre é junta de 2 em 2 ou de 3 em 3. Para você não errar. Quando tem muita linha, a tua probabilidade de errar é muito grande. 8 mil, enter, 5 mil mais. Dá quanto? 13 mil. 13 mil, ó. E eu eliminei esses dois caras. E agora eu tenho como se eu tivesse só dois cálculos. Olha que simples. Você enxerga 5 mais 3, que é 18. 5 mil, 13 mil mais. Então, as minhas despesas mensais, de fato, são 18 mil reais. Agora, o que significa essa parte? A cobertura. É o seguinte, quanto que você tem de aplicações de curto prazo, ou seja, para considerar como se fosse a tua reserva de emergência. Quanto tempo dura a tua reserva de emergência caso você ficasse desempregado e não tivesse mais renda? Quanto tempo dura? Essa é a nossa pergunta. Quanto tempo dura? E aí significa um índice de cobertura de despesas mensais. Então, eu vou olhar. Residência entra de aplicação? Não, isso aqui é um bem de uso. Eu nem vou vender isso aqui para pagar minhas contas. Casa na praia? Também não. Sala comercial para aluguel de sopa? Eu vou vender isso aqui? Eu vou conseguir vender isso a curto prazo? Não. Ah, mas tem muita liquidez. Não importa. Não é a liquidez, são aplicações de curto prazo. São consideradas o que aplicações de curto prazo? LFT, fundo simples, as poupanças, CDB de primeira linha com liquidez. Tudo isso não tem volatilidade e não tem risco de crédito. Essa é a ideia. Se você precisar, você pode sacar ali sem problema nenhum. Sala comercial não entra, carro não entra. Aplicações em fundo renda fixa, DI. Esse cara entra aqui, ó, DI, né? Normalmente assim, ó, essas aplicações aqui, né, eles não têm volatilidade, tem baixíssimo e você consegue pagar suas contas. Aplicações de ações com alta liquidez. E aqui tá para te enganar. Porque não é porque tem alta liquidez que a gente considera como curto prazo. Mas eu consigo vender. E se vem uma pandemia e cai 30% o preço das ações, você vai vender com desconto para pagar suas aplicações de curto prazo? Ah, então bota tudo em fundo imobiliário. Claro que não é para isso. Essas aplicações, mesmo que tenham liquidez, elas são para longo prazo e não para curto prazo. Então não se apegue só na palavra liquidez. Se apegue no todo, no conceito. Ações é longo prazo. Então, esse cara aqui está eliminado aqui na nossa análise. Dívida de curto prazo, a gente não está analisando isso aqui. Propriedade de startup em fase pré-operacional, 850 mil. Ai, não vale nada porque está em fase pré-operacional. Ativo é o que eu posso transformar em dinheiro. Se está dizendo que é 850 mil, não briga com o balanço. Não briga. Se está escrito aqui relógio, 100 mil. Ai, relógio não é ativo. Claro que é. Só pode ser o teu, pode não ser, né? Porque você não consegue vender, mas tem relógio que é de joias, né? Então, você vai ter lá um Rolex. Isso é uma aplicação, né? A aplicação é um ativo que você tem, tá? Então, você tem que analisar isso. Não brigue com o balanço, tá? Não brigue com o balanço. Mas as aplicações de pré-operacional são aplicações de curto prazo? Não, né? Startup é de longo prazo. Então, o que eu tenho? Eu tenho 270 mil. E eu divido por 18 mil. Quanto tempo dura? 270 mil... 270 mil, ó, 270 mil, que são as aplicações, ó, cadê aqui, ó, 270 mil reais. Quanto tempo vai durar esse dinheiro? Caso dê problema, né? Caso dê problema ali, ó, 270 mil, dividido por 18 mil reais. Dá quanto? 15 meses. 15 meses, né? Então, são 12 meses? Não. São 24? Não, e nem 30. São 15 meses. Não precisa te preocupar com a fórmula disso, né? É importante você ter o conceito, porque não precisa, porque as fórmulas são dadas, né? Então, a resposta correta para nós, nossa letra B, B de Brasil. Conforme a legislação em vigor, o arrendamento mercantil, o leasing, é uma operação cujo contrato é o quê? O que é o leasing, né? O leasing, ele é um empréstimo do quê? Do bem. É isso? É o do bem. Por quê? Porque tem um empréstimo do mal. Não é isso, né? Eu tenho um bem meu, eu te empresto e você me paga por isso.
você me paga uma mensalidade por causa disso. É isso, é. E aí vai depender dos tipos de leasing, né? Que aí eu vou poder, no final, se eu quiser comprar o bem ou não. Mas a ideia é isso, é um empréstimo que está ocorrendo. Ou seja, como eu estou emprestando um bem que eu tenho para você, não estou emprestando o dinheiro, né? O que é isso aqui? Isso é caracterizado como um serviço. E quem é que faz bastante isso? As companhias aéreas. Vocês acham que aqueles aviões, todas as frotas lá, são das companhias aéreas? Claro que não, porque a companhia aérea, o que ela faz? Ela pega uma pessoa no ponto A e leva para o ponto B. Ela não precisa ser a proprietária do avião. Então ela começa a alugasse. Ela faz isso através de um leasing. É isso, o arrendamento. Arrendamento é isso aqui, vou pegar emprestado. Mercantil de um objeto. Essa é a nossa ideia do arrendamento mercantil, o tal do leasing, tá? Então, letra A, determina que o arrendatário é o proprietário do bem. Quem que é o arrendatário? Eu sempre confundo arrendador e arrendatário. Locador e locatário, sempre confunda. O otário da operação aqui é quem vai pagar, né? Então, quem que é o arrendatário? É a pessoa que paga, né? Então, nós temos aqui, ó, o arrendador, né, ó, o arrendador, e aí vou botar aqui, ó, o arrendatário, ó, arrendatário, tá? Então, o arrendatário paga o dinheirinho e o arrendador entrega o objeto. Então, o arrendatário é quem está pagando. É tipo você, quando você aluga um imóvel, você é o locatário. Você que está morando no imóvel é o locatário. O proprietário do bem é quem te alugou o imóvel. Então, quem é o proprietário do bem é o arrendador, o locador, e não o locatário ou arrendatário, né? Então, determina que o arrendatário é o proprietário do bem. Ele não é o proprietário, porque o leasing é isso, eu pegar e emprestar, e aí você fica usando o bem ali, depois devolve, ou se quiser comprar no final, pode comprar. B, tem o prazo mínimo de 180 dias na modalidade denominada leasing operacional. Não, o leasing operacional, a modalidade não é de 180 dias, ela é no mínimo de 90 dias, o mínimo disso é de 90 dias no leasing operacional, né? E não 180. C, contempla apenas bens novos. Não, né? Tu já entrou naqueles aviões lá? Tem uns aviões que não tem cara de novo, né? Tem uns aviões que estão bem ruins, não é verdade? É verdade. Então, não é apenas para bens novos, passa para qualquer tipo de bem, né? Então, o novo aqui está errado. E letra D, implica pagamento de imposto sobre serviço. Isso, porque como é um serviço, surge o ISS. No leasing, não tem IOF. Ele tem ISS, tá? Então, a resposta correta para nós é a nossa letra D, D de Dinamarca. E aí, pessoal, gostou dessa super aula do Toro? A gente separou aqui as melhores questões para você ser aprovado no exame CFP. Você pode ter notado aí, quem não está muito acostumado com o Rafa, que a gente resolve as questões de uma forma completamente diferente. A gente não simplesmente diz, a questão A, a questão B está correta. A gente dá uma microaula sobre aquele tema que estava na questão. Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante aqui do vídeo. Deixa bastante like aqui a gente, compartilha com outras pessoas, se inscreve no nosso canal, comenta também se ficou com alguma dúvida, se a gente pode ajudar mais. Comenta também qual questão que você não viu aqui que você quer ver, que a gente vai preparar mais vídeos desses para vocês, beleza? Te vejo no próximo vídeo e até lá!